sempre com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, e assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, e no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração Ave Cristo. Todos se sintam bem nessa casa. Passem os bons amigos espirituais. Jesus, nosso mestre, nosso guia, ilumine a todos. O texto que foi lido, Poder da Fé, é o título dele. Esse texto, quem acompanha o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está no capítulo 19, e esse capítulo 19 tem como título A Fé Transporta Montanhas. Na Bíblia, quem lê os textos bíblicos, está em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 14 até o 20, onde conta essa narrativa desse pai que vai em busca de Jesus com o filho lunático. E o texto, no título, eu vou começar pelo título: A Fé Transporta Montanhas. É claro que assim, ó, Jesus quando fala, né, que se a gente tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, a gente conseguiria transportar essa montanha daqui para lá. Ele não está falando fisicamente isso, alguém pegar uma montanha daqui e colocar lá. Isso as leis da natureza não permitem, as leis divinas não permitem. O que ele está dizendo, né, é uma comparação forte, falando o seguinte: o que são essas montanhas? As montanhas são os problemas nossos no dia a dia. As montanhas são o nosso egoísmo, o nosso orgulho, todas as nossas dificuldades. Aquelas dificuldades que muitas vezes a gente acaba desistindo, acaba se entregando à tristeza, à melancolia, à depressão. Então, é nesse caminho. Então, o que Jesus quer dizer é que nós precisamos trabalhar essa fé. Nós precisamos adquirir essa fé. Nós precisamos ter fé. Mas uma fé raciocinada, uma fé em algo realmente que seja viável, que seja palpável. E aí o texto começa dizendo, né, que o pai vem até Jesus, se coloca de joelho e fala: Mestre, meu filho é lunático, cura ele. E aí
ele explica que o menino caía ora no fogo, ora na água. Então, o que isso deixa para a gente assim, sobre a visão do Espiritismo? Que esse menino ele estava sendo obsediado, ele estava sendo perseguido por um espírito. O espírito obsessor, o espírito cobrador. Quando aqui no texto Jesus fala do demônio, usado esse termo demônio. Então, para nós espírita, o demônio não existe. Uma coisa que assim, é importante vocês entenderem. O demônio seria alguém de nós que perde esse corpo físico, que se desencarna, passa por outro lado e insiste em continuar na maldade. Para vocês entenderem, então para nós não existe demônio. Os espíritos, por mais maldosos que eles sejam, para nós não são demônio. São irmãos nossos que ainda não encontraram a luz, só para vocês entenderem. Então o menino estava sendo obsediado, e aí ele fala que levou aos apóstolos, aos discípulos de Jesus, e eles não curaram. O que deixa entender para nós, então, que os discípulos de Jesus, nessa altura, eles já tinham esse dom da cura. Eram todos médios e tinham o dom da cura. Então eles já faziam cura nesse momento. Só que não conseguiram, nesse caso aqui, curar. Por que será que eles não conseguiram curar? E aí Jesus fala, né, aqui que eles são um bando de incrédulos, e pediu para trazer o menino, e aí ordenou que saísse dele esse espírito obsessor, e o menino ficou curado. Então Jesus mostra aqui para nós na prática como funciona a fé. Foi isso, talvez, assim, o maior objetivo desse texto, dele estar colocado nos textos bíblicos, dele ser tão importante essa passagem, para mostrar para a gente o quanto é importante isso. Mas acho que a gente precisa avançar um pouquinho mais. Depois disso, os discípulos vieram e perguntaram para Jesus por que eles não conseguiram. E aí Jesus disse, por causa da vossa incredulidade. Ou seja, eles já conseguiam fazer curas espirituais, mas em alguns casos a fé deles ainda não era uma fé sólida. É isso que esse texto quer passar para nós. Porque muitas vezes assim, a gente diz que acredita, a gente diz que tem fé, mas a nossa fé não resiste à primeira dificuldade que encontramos. Não é verdade isso? E aí ele fala assim, se tivéssemos a fé do tamanho do grão de mostarda, né, nós conseguiríamos vencer todas as montanhas dos problemas que temos, todos. Pensa no pior problema que alguém pode ter. Se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu procurei um grão de mostarda para trazer, para mostrar para vocês. Ele é bem pequenininho. Vocês peguem um bago de feijão e dividem ele em 4. É um quarto. Ainda um quarto de um bago de feijão ainda é maior que um grão de mostarda. O que Jesus está querendo dizer para a gente? Que nós não precisamos ter uma fé enorme ainda, mas nós precisamos ter uma fé, pequena que seja, mas raciocinada. E aí assim, voltando um pouquinho ali de novo àquela pergunta, a resposta daquela pergunta que eu fiz. Por que os discípulos tentaram curar essa criança que se jogava no fogo, na água, que era lunático, que era obsidiada, né? Criança que era obsidiada, porque assim, o obsidiado, quando alguém está obsidiado por um espírito, o que acontece? Geralmente a pessoa não consegue dirigir a própria vida. Ela tem momentos que ela domina o próprio corpo, o próprio raciocínio, e no momento seguinte o espírito domina ela e ela faz coisas que não gostaria de fazer. Muitos, inclusive, desses casos, a gente até fala sobre isso, estão em manicômio, institutos psiquiátricos, pessoas que, assim, mentalmente não tem nada. Uma boa parte dessas pessoas é pelo desequilíbrio espiritual. E por que Jesus conseguiu curar e os discípulos não? O que aconteceu foi que ali, naquele caso, precisava não só
a vontade do menino ser curado, a vontade do pai dele e, no caso, a vontade dos discípulos, que tinha que acontecer essas três coisas. Ali precisava moral espiritual. Isso Jesus tinha e tem. Jesus era perfeito, ele não pecava, ele não errava, ele não odiava ninguém, ele amava o tempo todo, ele perdoava. Então aquela moral faz com que o espírito, a reação do espírito se torne irresistível. Quando alguém tem moral, e isso espiritualmente diz, o espírito não tem como desobedecer essa pessoa ou contrariar essa pessoa, seja ela fisicamente ou espiritualmente. É isso que é importante entender. O pior que seja o espírito, mas se o doutrinador ali, ou o espírito que vem ajudar, tiver moral, o espírito, pior que seja, ele não consegue reagir depois disso. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre como se davam essas curas de Jesus. Como é que ele conseguia. Eu vou ter que falar um pouquinho sobre uma coisa que talvez seja novo para a maioria de vocês. Muitas vezes as pessoas falam assim, existe um poder universal. Olha, tudo que tu manda para o universo manda de volta para a gente. Vocês já ouviram falar nisso, né? O que tu manda para o universo manda de volta para ti. Poder universal, né? Nós chamamos isso de fluido cósmico universal. Essa energia universal que guia o universo, nós chamamos de fluido cósmico universal. Então, o que acontece quando de uma cura? É a vontade de quem está querendo curar, no caso que é Jesus, a vontade dele, o magnetismo dele, mas a vontade da pessoa que quer ser curada. As duas coisas se encontram. E no caso de Jesus, faz com que altere esse fluido para algo positivo. E aonde, inclusive, consegue curar células doentes. Foi o caso que ele fez. E lembre-se que Jesus dizia, o que eu faço, se vocês tiverem fé, vocês podem fazer. E muitos dos discípulos faziam isso depois. Tanto é que bem depois da crucificação de Jesus, da ressurreição dele, Pedro, ele quando andava por Jerusalém, a sombra dele curava as pessoas, o apóstolo Pedro. Para vocês terem uma ideia, isso tempo depois, 3, 4 anos depois da ascensão de Jesus. E tudo isso em função do pensamento e da vontade. E é disso que eu quero falar. Que assim, talvez vocês vão entender agora como é importante a participação de vocês no trabalho da casa. Quando vocês vêm aqui, pega uma ficha, entram, assistem a doutrina, depois começam no atendimento, quando vocês entram lá dentro e sentam, é muito importante o desejo de vocês de alcançarem aquilo que vocês estão buscando, se for para o bem de vocês. É muito importante o desejo, é muito importante a fé de vocês. Então o que acontece? Quando vocês entram, sentam, primeiro, são levados os espíritos inferiores, os espíritos atrasados, esses irmãos atrasados são tirados. Então é tirada essa energia que está atrapalhando vocês. Só que é preciso que vocês tenham fé e ajudem naquele momento. Porque o que acontece? Porque ali tem a atuação do médium, né, que está dando passe, o magnetismo do médium, e tem a ajuda espiritual dos amigos espirituais que vêm com esse fluido, que alteram esse fluido para ajudar vocês. Só que se vocês entrarem lá dentro e não confiarem, não acreditarem, não se entregarem, é como se batesse numa barreira. Isso explica porque que quando Jesus curava, ele dizia assim, ele nunca disse, pode ler todos os textos bíblicos, Jesus nunca disse assim, eu te curei, nunca. Ele sempre falava assim, a tua fé te curou. Por que ele dizia isso? Porque se aquela pessoa que estivesse ali não quisesse ser curada, nem Jesus conseguiria curar. Então é muito importante a força de vontade de vocês. E dizer para vocês assim, poder
do pensamento e o poder da vontade, essas duas coisas, faz com que a gente tenha uma fé robusta e uma fé intransponível. Pense nisso. É muito importante a gente pensar positivamente sempre. Por isso que as pessoas falam assim, ó, voltando isso de novo, que tu joga para o universo joga de volta para ti. Se tu joga energia negativa, volta negativa. Se tu joga positiva, volta positiva. Então, quando tu for fazer alguma coisa, quando vocês forem fazer alguma coisa, pense em positivo, pense assim, vai dar certo, eu vou conseguir. Porque Deus está comigo, porque Jesus está comigo. Vocês entenderam isso? Pessoal, é isso que realmente eu tenha contribuído, tenha ajudado, que todo mundo saia daqui realmente com uma fé, né, robusta e com uma fé mais forte. Mais uma vez, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecendo cada palavra, cada ensinamento, pedindo que cada irmão que chegou até aqui possa voltar para casa com tudo aquilo que veio buscar, cada um na medida do seu merecimento. E agradecendo sempre com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora